Alex, como que design entrou na sua vida? Bom, o design ele aparece na época na verdade ainda com outro nome, né? Eu não conseguia entender que era design, mas ele entra quando eu vou procurar fazer vestibular, vou procurar cursos e que eu olhei o guia do estudante, não entendi o que era desenho industrial direito, achei que era uma coisa muito voltada só para fábrica e acabei optando por arquitetura, né? E aí no meio do curso de arquitetura fazendo alguns trabalhos para alguns professores, alguns professores de arquitetura tinham escritórios com pessoas, sócios, né, que eram designers, e eu acabei sendo chamado e requisitado muito por esses caras para construir algumas coisas, e aí começa a mudar tudo na minha vida. Entendi. Isso tem quanto tempo já? Meu Deus, faz muito tempo. Foi em 90. 90. 90 eu entrei na universidade, né? Em 90. Em 90 eu entrei, em 91 eu já comecei a fazer estágio, né? E nesses estágios eu fiz uma coisa que eu fiz muito na faculdade foi estágio. Eu estagiei muito. Eu acho que eu estagiei do segundo período até quase o último, sempre procurando lugares diferentes, escritório de design, agência de publicidade, gráfica, muita coisa, entendeu? Então, em órgãos públicos, Prefeitura de Olinda, Detran, Prefeitura de Recife, URB, foi bem diversificado, assim, deu para pegar muita coisa, entender muita coisa. E assim, olhando para esse tempo, né, 90 para hoje e tal, tudo que aconteceu, onde é que tu acha que tu vai estar daqui a 15 anos, sei lá? Bom, o caminho, né, esse caminho que foi percorrido entre arquitetura e depois numa transformação, né, nem digo transformação, mas numa atualização, né, que depois fiz especialização em design gráfico, mestrado em design, né, e comecei a entender melhor os processos. Eu acabei que mudei bastante meu ponto de vista com relação ao design, né, principalmente na especialização que foi feita em 2008, eu acredito, onde a gente adquiriu um conhecimento bastante rico e diverso, né, sobre design. Então, a partir desse novo ponto de vista, eu acredito que o design da minha vida ele nunca mais vai sair. Ele me acompanha em tudo que eu faço, desde das artes plásticas até as pequenas coisas de casa, trabalhos de marca, embalagem, tudo tem o processo de design dentro, eu acho que já está embutido em mim. Certo. Aí tem uma parte da tua história também que você, quando volta, né, para São Luís, depois do Recife, tem a agência que você inaugura, né, com outro sócio, depois você vai fazer a Genial mais tarde, não é isso? É, Aí teve uma franquia de chocolate também que você estava por ali, muita coisa, né? Sempre ilustrando, sempre fazendo suas pinturas, aquela coisa toda, dando aula de sketch. Mas hoje você está no coração de São Luís, no centro, né? Com a azulejaria criativa, que é uma coisa que é sempre lembrada quando você fala de São Luís, que são os azulejos, né? sim. E como foi que isso aconteceu, cara? Bom, essa passagem também, né, na minha volta para São Luís, né, ela é bem com bastante experimentos, né? Experimentos, como tu já falaste, experimentos de trabalhar, construir negócios, né? Que não, assim, às vezes a gente tem aquela ideia de, cara, eu sei fazer isso, né? Eu sei como funciona uma agência de publicidade, né? Na parte de criação, produção e tal, mas, cara, você também tem que administrar, né? Isso é outro aspecto que o empreendedor tem que ter em mente, né? Que ele não só faz a coisa, como no caso da publicidade, mas ele precisa entender de impostos, entender de pagamentos e etc, etc. Então, essas experiências também foram interessantes
E hoje eu tenho uma loja de azulejos, né, de azulejos personalizados no centro, a Mimo, e ela surgiu meio que por acaso, né? Porque eu participo de um grupo de desenho de rua, né, Urban Sketchers, e num desses passeios eu comecei a desenhar igrejas. Eu olhava a igreja, como eu fiz arquitetura, né, meu primeiro curso, eu tenho um encantamento pelas construções, né, pelo aspecto visual das construções. E eu comecei a desenhar essas igrejas, desenhei várias dessas igrejas, desenhei 10 igrejas, né? E um amigo perguntou se eu não ia fazer uma exposição e tudo começou a partir disso. Só que eu não queria fazer uma exposição de papel, né? Imprimir em papel ou em Canva. E aí veio a pesquisa de que material poderia ser diferente. Apareceu o azulejo, aí a gente fez a sublimação nos azulejos dessas igrejas, né? E depois disso foi o start para o negócio, né? Eu não conseguia ver ainda como negócio, eu via só como, como arte mesmo. E um amigo virou e disse assim, cara, isso aqui dá um negócio. E aí que a gente começa a estruturar uma loja, né, com azulejos personalizados no Centro Histórico de São Luís, né, São Luís, né, cidade dos azulejos, tem tudo a ver. Então esse é um processo, uma história genuinamente maranhense, desenhos daqui locais, né, uma referência muito grande de São Luís do Maranhão. Tá. E assim, pensando em como as coisas aconteceram, né? Puxa aí da memória, puxa aí. Como foi em Recife, como foi voltar para cá, como foi fazer o mestrado, como foi viajar para começar o doutorado, né? Voltou para cá de novo e está com outra empreitada, aí tem o surf, tem tudo isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que o design trouxe para a tua vida? Cara, o design foi importantíssimo para a minha vida. Eu acho que, como eu falei, tudo que eu faço, eu tenho esse pensamento em o pensamento formulado do design, entendeu? Que é a pesquisa, a experimentação, corrigir aquilo ali, as arestas, apresentar novamente, testar novamente, até chegar a um ponto que esteja aceitável para um trabalho final. Eu acho que é, tudo isso, eu acho que caminha junto em todos os meus trabalhos, né? Então, quando eu vou fazer um quadro, mesmo que eu não tenha um cliente, né? Porque quando a gente faz design, a gente tem um cliente que tem um objetivo de comunicação ou de qualquer outra coisa. Às vezes tu pinta um quadro só para ti. Mesmo assim, eu faço uma pesquisa visual, vejo similares, entendo o processo, faço um esboço, testo. Geralmente testo no digital, no iPad, eu olho, ficou legal, testo pincel, testo tinta, e depois é que eu vou para um quadro, por exemplo, no acrílico, que eu vou pintar e colocar. Então essas experimentações, esses testes, essa observação do processo, eu acho que foi a grande coisa que o design me trouxe.